Olá, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Cotidianamente, este programa da TV Cidade, canal 14 da NET e do YouTube. Você também acompanha nas redes sociais. O meu programa se chama Cotidianamente, é um programa que tem a ideia de levar a saúde mental para além das paredes do consultório médico, porque saúde mental é uma construção coletiva. Lugares onde você frequenta, pessoas com quem você fala, outras profissões que interagem na sua vida. Eu sou Ana Bononi, eu sou psicóloga, eu sou instrutora de atenção plena e eu estou aqui nesse cenário, que é esse avarandado de móveis e cortinas claras, dando para a vista de um mar maravilhoso, com a ideia de que passe para você um pouco de relaxamento e de tranquilidade. Eu sou uma mulher de pele clara, o meu cabelo é curto, os meus olhos e os meus cabelos são castanhos claros. Eu estou usando óculos neste momento, com acessórios dourados e azuis, e estou vestindo um macacão azul de alças finas. E hoje eu trouxe uma pessoa singular para vocês. Aliás, quem está me acompanhando aqui sabe que eu estou trazendo cada nome, né, gente? Maravilhoso. Rosemary Bernardi, ela foi minha colega nas formações em Mindfulness, que é a atenção plena. E a Rose, ela traz ainda, acabamos de conversar um pouquinho antes de iniciar o programa, também é advogada, gente, e faz um trabalho muito excepcional com detentas. Mas eu vou deixar que a própria Rose fale um pouco mais sobre o currículo dela e sobre as suas atividades. Rose, seja muito bem-vinda. Estou muito feliz de te rever, ainda que não seja presencial. E a palavra está contigo. Ai, muito obrigada, Ana, pelo convite. Me sinto muito feliz. Eu estou aqui em Foz do Iguaçu, no meu consultório. Tenho aqui alguns elementos no ambiente, né? Um vaso de flor, o símbolo da psicologia. Eu sou branca, de olhos azuis, loira, estou com acessórios dourados, um arco no cabelo, uma blusa, com alguns elementos pastéis. E eu vim aqui trocar figurinha hoje com a Ana para, na verdade, falar de algumas práticas que eu tenho feito, né, aplicando o protocolo BMT, na qual tanto eu como a Ana fizemos a formação, né, para sermos treinadoras. E o Mindfulness eu sou suspeita para falar, né, eu não tinha prática de meditar. Inclusive, tinha até algum preconceito com meditação, porque a minha mente muito acelerada, então esse negócio de ficar parada, minha mente não conseguia, acessar esse lugar de paz e tranquilidade que as pessoas relatavam. Então, o protocolo do BMT, né, proposto pela Tamara Russell, ele fez todo sentido para mim, né? Então, a atenção plena, ancorando no corpo essa atenção e faz toda a diferença. Então, o que que acontece? Por ser psicóloga e advogada, volta e meia eu acabo, entrando em contato com algumas, digamos assim, oportunidades que às vezes outros psicólogos não têm. Então, eu acabo interagindo com pessoas do sistema penitenciário, entrando em contato com editais. E aí tinha um edital na penitenciária, no sistema penitenciário aqui de Foz do Iguaçu, de um curso profissionalizante de panificação para as detentas. Nesse curso de panificação, tinha lá uma disciplina que deveria ser aplicada por um psicólogo, que chamava Projeto de Vida, né? Então, fiz lá um teste seletivo, né? Por sorte, passei. E aí, quando eu fui chamada para ministrar essas aulas, eu imaginei que teria, né, algum cronograma, né? Eu teria que seguir algum roteiro de, enfim. E aí, para minha surpresa, como era um projeto muito inovador, um projeto chamado Mulheres Mil, não tinha isso estruturado. Então, me deram ampla liberdade para estruturar da maneira que eu bem entendesse. E aí, eu nadei de braçada, né? Ah, sim. Eu posso fazer o que eu quiser, então eu vou fazer.
Aham. Aí eu fiz algumas supervisões com a Clarissa, né, que é minha amada professora aí, que faz parte da equipe BMT Brasil. E a gente estruturou aí os encontros adaptados para esse contexto muito diferenciado, porque a disciplina era ministrada dentro de uma cela, né? Uhum. Por acaso, nós tínhamos lá um espaço que era a cozinha. Então, era uma cozinha com tudo que tem numa cozinha, com os fornos e geladeira, e uma mesa que a gente usava, uma mesa para abrir massa, mas que a gente usava efetivamente para fazer as nossas aulas. Uhum. Cada turma tinha 15 alunas, 15 detentas, que eram escolhidas a partir de terem bom comportamento, e de uma série de outros critérios que a instituição lá, que o CEBEJA, né, a Escola lá de Jovens e Adultos dentro da cadeia, fazia. E então, dentro de um público de entre 800 a 1.000 mulheres, que isso às vezes varia para mais ou para menos, essas 15 eram super privilegiadas. Uhum. Então, elas iam para esse encontro com uma avidez por algo que tirasse elas de um estado de sofrimento muito grande, né? De muita ansiedade, um quadro depressivo, algumas se automutilando, algumas com ideação suicida, com um Uhum. sentimento de desesperança muito grande. E aí eu me sinto muito, muito privilegiada, Ana, porque eu fui quase como uma espiã infiltrada do BMT dentro de um sistema Sim. e não pensou aplicar este Que horror. protocolo para elas, entendeu? Eu é que fui lá subversiva e fiz algo que nem os gestores imaginavam. Me autorizaram, me deram carta branca, efetivamente. Então, foi um trabalho que eu fico muito feliz, foi muito gratificante. Algumas se conectaram mais do que outras, o que é natural, mas o que foi mais bacana, Ana, é que eu verifiquei que elas replicaram isso nas celas onde elas viviam, né? Uhum. Elas chamam, tem toda uma linguagem, né? No X, elas chamavam no X, né? Então eu estava lá no X, na minha jegue é a cama, e aí eu estava lá fazendo as práticas e elas vinham me perguntar, as colegas de cela, o que que eu estava fazendo, eu ensinava e daqui a pouco estava todo mundo fazendo as práticas, né? Sim. Porque tá todo mundo ali num deserto e qualquer fonte que alivie esse sofrimento, né? E o protocolo do BNT ele tem essa praticidade, né? Se você aplica, você percebe de imediato os benefícios. Então, mesmo que eu tenha conseguido ministrar essas aulas só para 4 turmas, ou seja, no total foram 60 alunas, e isso certamente menos de 10% do público total, né? Uhum. Mesmo assim, eu entendo que aquilo reverberou de alguma maneira, né? Na verdade, diretamente, né? Porque indiretamente elas já estão espalhando isso, né? Sim. Diretamente com. Aí você tinha, né? Cada aula nós fizemos assim, né? A Clarissa me ajudou com isso, né? Então, de ter um encontro que a gente falou da intenção, do encontro que a gente falou da pausa, do encontro que a gente falou de compaixão. Uhum. E aí, nesse encontro de compaixão, pontualmente, a gente escreveu uma carta autocompassiva para quando elas fossem sair dali. Uhum. O que que elas diriam para elas? E aí foi muito emocionante, né? Eu tenho, não posso divulgar nem as imagens, nem o conteúdo, porque por motivos óbvios, né? Mas foi muito bonito, assim, me sinto Nossa, eu realmente, estou emocionada aqui, te escutando. Imagina vivenciar isso, né? sim. E assim, pessoas que acreditavam que elas não tinham mais o que fazer, ou que não tinham valor nenhum, elas conseguirem desenvolver, nem que seja um pouquinho de autocompaixão, foi muito importante, né? Nossa, que bacana. Pessoal, só para situar vocês, a Clarissa que ela está falando está na minha lista aqui para vir para cá conversar com a gente, né?
que é uma das nossas professoras formadoras. Vocês já tiveram aqui, já está lá na playlist para quem quiser acompanhar, com o Matheus Romero, com a Daniela Araújo, que também são os nossos professores, e eles também se tornam nossos mentores, né? Justamente para que a gente possa pegar esse protocolo de atenção plena e replicar em diferentes contextos, né? E é isso, eu também fiz vários ali com a Clarissa, ela é muito especial, né? E me diz uma coisa assim, ó, faz tempo que você está com essas turmas e, na verdade, a pergunta é assim, ó, você está fazendo isso de uma maneira de práticas continuadas ou são protocolos que você está aplicando com início, meio e fim? Então, são, na verdade, 15 encontros 15? dessa disciplina com cada turma. Só que esse projeto, infelizmente, Ana, ele já acabou. Ah, Por quê? Nós temos a de Segurança Pública e a Secretaria da Educação tendo que fazer acordos e parcerias para que um curso desse ocorra dentro do sistema prisional. é. Então, há muita burocracia, muita dificuldade e, pouco interesse político em relação a essa temática, Aham. né? Poxa, que pena, porque realmente, assim, ó, que legal que seria, né, se depois dos 15 encontros passassem a encontros de práticas regulares, né? E eu vou além. Eu, tendo entrado dentro daquele lugar, Aham. estando lado a lado com aquelas pessoas, que tínhamos desde homicidas, traficantes de droga, todo tipo de crime. Não existem anjos e demônios, são pessoas que, por um motivo ou outro, chegaram lá, mas Uhum. que podem e devem ser auxiliadas a sair dessa condição e ter uma vida diferente. Então, essa ressocialização, Ana, ela só existe se você tiver um enfoque, né, fulminante na saúde mental. Porque uma pessoa adoecida mentalmente, ela não consegue ver, qualquer possibilidade de ter uma vida diferente do que ela tinha fora de Uhum. quando ela, antes de ela chegar ali no sistema prisional. Então, até para que a pessoa consiga ver outras possibilidades, ela tem que ser cuidada na sua estrutura básica, de necessidade emocional básica. Uhum. Infelizmente, lá nem o básico é atendido, né? Às vezes há muitas críticas ao pessoal dos direitos humanos, mas é que, veja, as pessoas não têm acesso, às vezes, a medicamentos, Uhum. né? A absorventes, mulheres que têm problemas de cólica, de questões femininas não são atendidas, higiene básica falta. Então, assim, a Foz do Iguaçu é um local que tem muitas detentas e detentos que a gente chama de estrangeiros. Eles estão ali, mas a família às vezes é de outros lugares, a família é de São Paulo, de Londrina, de Maringá. Então, eles não têm visitas familiares, ou seja, não tem suporte social Uhum. nenhum. Então, caberia ao Estado atender isso. Então, o Estado não atende nem ao básico. E a gente tem uma lei, né? O meu lado advogada, que já mudando de chapéu, né? A gente tem uma lei, a Lei de Execução Penal, que ela é referência no mundo inteiro, só que infelizmente ela não é cumprida. Então, Uhum. os presos, eles deveriam, os presos não, até estou falando errado, o termo correto é PPL, Pessoa Privada de Liberdade. Uhum. É estigmatizante o termo preso, né? Então, os PPLs, eles têm direito à educação, a trabalhar, à saúde, enfim, mas infelizmente isso não ocorre, né? Eu concordo com você, Rose, porque assim, ó, as pessoas precisam conhecer uma outra realidade para poder ter opções também, né? Eu me lembro de uns anos atrás que eu conheci um casal e e ela conta assim, ó, que ela foi criada numa região, num bairro aqui da minha cidade, aonde ali naquele bairro existem muitas pessoas, né, de latrocínio, de tráfico de drogas, e é um bairro popular por isso. Então, ela que se criou no meio aonde o pai dela roubava, a mãe roubava, os vizinhos, né? E ela achava que isso era um jeito normal de se viver.
Até que ela conheceu o marido, né? Eles começaram a namorar e ele começou a levá-la frequentemente para a casa dele. Quando ela chegava na casa dele, ela via que isso não era comum lá nessa casa. Opa, existem pessoas que vivem diferente, existem outras realidades, né? E aí ela conseguiu hoje, né, criar os filhos dela de uma maneira totalmente diferente da forma como ela foi criada, né? Mas ela disse, eu fiquei surpresa porque eu achava que todo mundo no mundo era assim. Sabe? Então, O nosso mundo é do tamanho das nossas experiências, né? exatamente. Ah, que lindo isso, Rose. Nosso mundo é do tamanho das nossas experiências. Maravilhoso. Vamos fazer uma pausa aqui agora para aceitar essa frase. Sim, e Tá. aí, Ana, tem tanta coisa que podia ser feita, sabe, de estimulação, né? A gente precisa estimular as pessoas a irem para um lugar diferente, né? Estimular a terem práticas saudáveis, atividade física, alimentação saudável, estimulação cognitiva. São tantas as vertentes e isso não é explorado. Então, às vezes, se gasta dinheiro público com iniciativas ineficazes. E Uhum. seria muito mais barato e muito mais eficaz, às vezes, né, ajudar as pessoas a conseguirem se autorregular emocionalmente. Porque a prevenção ela é sempre mais barata, né, Sim, sim. do que tratar depois que o problema já está instalado, né? E E aí nesse também é mundo que a cada gente vez mais louco, acelerado, né, a gente precisa de pausa, né? caiu aqui a minha plaquinha. Funcionamento. Aproveitar para tomar uma água. Isso, Ah, muito também. interessante. Tintim, Ana, tintim. Tintim, é o nosso reencontro. E Rose sabe que muito antes de eu descobrir, né, o mindfulness, que eu acho que tu conhece a minha história, né, que eu já contei, inclusive no encontro com o Matheus aqui, que eu Uhum. odiava isso também, odiava mindfulness. Mesmo eu sendo meditadora, né, porque na verdade eu achava que o mindfulness era uma apropriação indébita, né, daquela cultura da meditação, que para mim estava numa área mais espiritualista, né, e aí trazer isso para dentro da ciência foi portas maravilhosas se abriram para mim internamente, né? E então, mas antes disso na minha história, quando eu comecei a trabalhar como psicanalista, psicóloga e psicanalista, eu trabalhava com bebês, né? E, e eu tentei aqui na minha cidade entrar no presídio para trabalhar com detentas gestantes, né? Ou com filhos muito pequenininhos, com bebezinhos e tal, mas realmente eu não consegui fazer isso. Mas não foi tanto pela burocracia, né? Porque realmente tem um monte de questões burocráticas para que você possa ter acesso, né, a essa população. Mas porque aqui na minha cidade são poucas que estão dentro do presídio, quase nenhuma, né? Porque há a prioridade de que essas que são mães, que é justamente o público que eu queria trabalhar, permaneçam em casa, né, numa prisão domiciliar para não afastá-las das crianças. E isso eu achei uma coisa muito legal, que eu nem sabia que existia essa possibilidade, né? Uhum. Mas eu tentei fazer isso. E claro, uma realidade totalmente diferente, né? Você disse que tem, nossa, mais de 800 mulheres lá, né? Aqui, tal, eu não me lembro muito bem na época, eu acho que tinha uma ou duas que estavam no presídio, as outras não, Uhum. entende? Então, é uma realidade completamente diferente, mas realmente é um grande. Então, Ana, aí a gente tem uma coisa que eu estudo já há algum tempo, que eu chamo de síndrome do justiceiro. Existe um sentimento de vingança pública que quer que essas pessoas que cometeram crimes, elas sejam castigadas. Sim. Então, não há muito interesse, nem político, nem econômico, nem social, de que essas pessoas tenham uma efetiva recuperação. É como se elas estivessem lá somente para serem castigadas. Elas Uhum. foram más pessoas
e elas precisam ser castigadas. Então, onde já se viu dar boa comida, né? As pessoas, é melhor estar lá preso, porque você tem todas as refeições no dia, você tem cama, Já você ouvi isso tem também. teto, e não é bem assim. É um lugar realmente bastante hostil, muito difícil, adoecedor. Ninguém queira estar lá por nenhum dia somente. Uhum. Então, há todo um discurso que desfavorece todas as iniciativas em favor dessa população em especial, né? É. Porque a vingança coletiva ela é nutrida por um grande número de pessoas. E aí, efetivamente, não é muito popular para que políticos façam projetos em favor dessa população. Aham, com certeza. É uma pena. Mas se as pessoas querem E não é diminuir só, a e não violência, elas precisam tratar a causa, né? Não é colocar, né, comprar mais armas, mas sim tratar as pessoas que estão adoecidas, que cometeram crimes e que elas não existe prisão perpétua no Brasil. Uma hora elas serão soltas e elas vão voltar a cometer crimes se elas não forem encaminhadas para uma outra postura, para uma compreensão de que podem ter uma vida diferente, né? É muito desafiador isso. E, inclusive, quando tem. Eu me lembro que houve uma época de uma questão que estava em voga ali, a questão castração química, sim ou não, e blá, blá, blá. E nessa época eu estava fazendo faculdade ainda, né? E aí eu conversando sobre isso com o professor, e ele falou assim: resolve um problema, a castração química, mas para onde que vai dar vazão a esta perversidade, né? Ou a Uhum, esta psicose de outras maneiras que vão acontecer, uhum. né? Porque realmente, que nem você falou, precisa tratar a causa. E é um trabalho que realmente, infelizmente, não estamos numa sociedade que tem abertura para isso, desejo para isso, né? E não só na nossa, né? Eu acho que são Uhum. poucos países, se é que dá para contar, eu acho que nos dedos, talvez, que tenha algum cuidado nesse sentido, né? Sem Se a gente fizer conhecimento. uma vaquinha aqui, um apelo em rede social para angariar recursos para tratar um cãozinho, é Uhum. muito mais fácil do que conseguir metade da verba para esse público de PPLs, né? E aí Então existem tem pessoas. isso, né? Nós temos uma resistência muito grande, né? Muito preconceito envolvido. E aí o relato que eu tenho das minhas alunas é de que como é que vai ser, prof? Eu vou sair, quem que vai me dar emprego? Eu sou ex-detenta, ninguém vai me dar trabalho. Eu vou ter que voltar a traficar, eu vou ter que voltar a me prostituir, eu vou ter que voltar a roubar. E aí você diz, não é verdade. E aí como que sustenta isso, né? Até Que, porque, né, Rosi, a gente dizer para uma pessoa assim, não, isto não é verdade, tu tá falando isso a partir da tua realidade, sim, das tuas possibilidades, uhum, das quais elas não têm acesso, exato. nem mesmo o conhecimento, né? Esses tempos Uhum, eu vi uma pessoa na internet que ele disse assim, ó, não é a renda que está mal distribuída, o que está mal distribuído é o conhecimento. E eu achei aquilo perfeito, porque assim, ó, o que que ele diz? Se tu pegar toda a renda do mundo e dividir em partes iguais para cada um dos nossos 8 bilhões de habitantes do planeta, em pouco tempo essa renda toda já estará de volta nas mãos de quem tem mais conhecimento. uhum, Entende? Então, assim, ó, são disparidades de realidades, né? E para você poder enxergar o que que você pode proporcionar de bom, você tem que olhar pelos olhos delas, pelas possibilidades que elas têm, né? uhum. Eu dentro do meu micro-universo, né? Eu fico pensando o que é que eu poderia fazer. Talvez eu pudesse escrever projetos, falar com políticos, quem sabe, né, abrir uma empresa agora, fazendo o meu merchan, chama Ginástica do Cérebro, uma franquia Eu de vi estimulação na internet, eu cognitiva. falava daquilo. Quem Aham. sabe, né, contratar uma ex-presidiária, mas é muito pequeno ainda. As iniciativas isoladas, individuais, né? Então, é a partir de movimentos coletivos que a gente consegue mudanças reais.
Então, esse olhar de não estigmatização das pessoas, né? Porque todos nós estamos sujeitos em algum momento da nossa vida de cometermos um crime, por uma razão ou outra, em um dia desses acabarmos detidos, né? Uhum, Termos a privação da nossa liberdade. E aí? Como que a gente gostaria de ser tratado? sim. E se fosse uma pessoa que eu amo que estivesse lá presa? Que às vezes é mais doído ainda, né? Então é sobre essa humanidade que a gente precisa compartilhar mais, né? Sobre se colocar no lugar do outro. Mas e, quando eu estava na faculdade, o pessoal costumava ir uma cidade no Paraná. Tu vai me ajudar, talvez tu tenha essa informação, tu vai me ajudar a montar o quebra-cabeça da minha lembrança aqui. Aonde tinha um sistema prisional totalmente diferente. Eu não No cheguei a ir Paraná, no Paraná. Eu não cheguei a ir porque, sim, até o pessoal quando ia aproveitava, ia um pouco em Foz do Iguaçu, ia até o Paraguai e tudo. Eu não cheguei aí porque não coincidiu. Naquela época eu era CLT, não coincidiu com questões de tempo do banco e tal. Mas, enfim, é um sistema prisional diferente, eu não sei se existe ainda, né? Na verdade, os detentos tinham a chave das suas celas. não, eu acho que isso é na Argentina, não é no Brasil, Ana. É no Me Brasil. parece que na Argentina a gente tem algo nesse sentido. Não sei se chegam a ter a chave da cela, mas é assim, uma estrutura completamente diferente, assim, muito mais humanizada. É, não, mas era no Brasil, sim, era no Paraná. Eu me lembro que os meus colegas iam, e aí depois eles diziam, né? Aí a gente foi, visitou, depois a gente foi para o Paraguai, depois a gente foi ali um pouquinho em Foz do Iguaçu. Bom, enfim, é informação muito solta, né? Quem tiver interessado, dá um Google lá que talvez você ache, e eu me comprometo a procurar e vou te mandar depois, tá? Ok, ótimo. Querida Rosemary, estamos chegando no finalzinho, tá? O nosso reloginho aqui já sinalizou para a gente caminhar para o final. E então eu quero te agradecer muito por ter estado aqui com a gente, né? Dividir esse teu conhecimento todo e esse trabalho que você fez que é de formiguinha, mas que você está de parabéns, né? Porque às vezes são, só 60 detentas? Não, não foi só 60. Porque essas 60 elas vão multiplicar isso para as colegas, que você mesmo já relatou que fizeram, vão multiplicar para famílias, talvez para filhos. Então, ali, ó, é algo que começou tipo um furinho que você já fez ali, né? E que daqui a pouco começa a reverberar mais. Esse é o meu grande desejo. E Muito minha obrigada. querida, eu que queria te agradecer, e veja, eu fui lá dar aula para 60 e agora você está que nem mantendo a parabólica, disseminando isso para um monte de gente, né? É, Não só comigo, mas com outros nossa, entrevistados. Então você também está fazendo um trabalho fenomenal, meus parabéns, né? Parabéns de verdade, muito importante que você está fazendo em favor da saúde mental. obrigada, querida. Grande Um beijo. beijo, Até a próxima. abraço apertado Vamos de aí. novo. Tchau. Beijo. Tchau, tchau.